aula, vamos começar CanClay. No caso aqui, eu geralmente chamava essa aula de CanClay de visão didática, tá bom? Vou até colocar aqui, ó, visão didática. Vocês vão ver que didática, tem mais nada aqui, ó. Vocês vão ver que a parte matemática do CanClay, eu não vou falar muito profundo. Eu até vou fazer uma coisa que o Márcio não faz, que é eu vou ensinar vocês a fazer a integração da relação constitutiva, né? Eu vou ensinar vocês a transformar o CanClay, tá bom? Nisso aqui, ó. Eu não lembro se o Márcio faz, tá? Não lembro mesmo. Não é que ele não faz, é que eu não lembro se ele faz. Se ele fizer, ótimo, maravilha. Vocês vão ver 2 vezes, tá bom? Isso aqui foi um curso que eu dei lá na Petrobras, dentro de um projeto de pesquisa, né? Do projeto P&D. O pessoal da Petrobras me pediu e eu fiquei muito feliz de dar esse curso lá para eles. Eles gostaram, né? Pelo menos aparentemente gostaram, tá? Então vamos começar. Vamos começar filosofando, né? Eu falei para vocês que eu não ia filosofar muito, mas eu vou filosofar sim. Mas é uma filosofia do bem, né? Então, olha só, né? Como engenheiros, o que a gente quer é projetar. A gente quer outras coisas também, mas no caso aqui a gente vai querer projetar. Projetar, de certa forma, requer prever. Então, você vai fazer uma previsão. Previsão conhece mesmo, né? Como é que a gente faz previsão em engenharia, né? A gente precisa de modelos. Né? Geralmente, hoje em dia, os modelos que nós usamos são modelos matemáticos. Né? Por que eu estou falando que a gente usa modelo matemático? Porque tem modelo físico, tá? Exemplo. Você faz um modelo reduzido de um sistema de uma hidrelétrica, para você avaliar, por exemplo, né, se aparece vórtice em algum local da captação. O pessoal que trabalha com vento, né, com a parte de eólica, eles fazem muito modelo físico, né? Então você faz lá a torrezinha pequenininha, essas coisas todas, né? Só que quando a gente está fazendo um modelo matemático, eu não sei se vocês já pararam para pensar, o que a gente quer é relacionar coisas, né? É uma coisa que a gente estuda lá no ensino médio, em que eu tenho basicamente aqui, né, 2 conjuntos de variáveis, né? A variável A e a variável B. E a gente quer relacionar isso. Tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que a nossa variável A seja tensão e a nossa variável B seja deformação. Então, a gente vai precisar relacionar para uma determinada tensão, eu vou ter uma deformação, para outra tensão, eu vou ter uma deformação, para outra tensão, eu vou ter uma deformação. Tá certo? Existem outras relações, ó. Quer ver? Outra relação? Essa aqui é mais simples. Bem mais simples. Velocidade ou vazão, né? E carga hidráulica. Opa, carga hidráulica. Não, não é carga hidráulica, é gradiente hidráulico. Então, para um determinado gradiente hidráulico, eu tenho uma velocidade, para outro gradiente hidráulico, eu tenho outra velocidade, para outro carga, né? Isso aqui é a lei de Darcy. Eu não sei se vocês percebem aqui, eu meio que, né, botei a lei de Hooke aqui, né? Botei a lei de Hooke, tá bom? Então, o que a gente vai querer fazer é exatamente isso. Então, uma das coisas que a gente precisa, urgentemente, é definir quais são as nossas variáveis, tá certo? Quais são as variáveis que a gente vai trabalhar? Por exemplo, aqui, agora, nesse minuto, nós vamos trabalhar com tensão e deformação. Se os senhores quiserem trabalhar comigo em não SAT, a gente vai precisar de mais um aqui, que é a sucção. E mais outra, que é o grau de saturação.
Se vocês forem trabalhar com o Renato, né? O Renato está trabalhando com isso agora, vocês vão ter a temperatura aqui, ó. Se um de vocês for trabalhar com o André Brasil, e o André Brasil estiver trabalhando com contaminante, vocês vão ter aqui a concentração do contaminante, certo? E etc. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar entender quais são as variáveis. Para a maioria dos problemas de engenharia civil aplicadas, a gente fica nessas duas. Hoje em dia, o pessoal está começando a se engraçar por essa. Eu estou começando a ficar famoso, o pessoal está começando a gostar de mim. Eu era o professor mais preconceituado aqui da UNB, ninguém gostava de mim porque eu mexia com non-sat, tá bom? Aí o pessoal está começando a sentir amor aí por sucção, tá certo? Mas vamos ficar aqui no basicão, né? Semestre que vem, online ou presencial, a gente tem aula de non-sat. Aí, olha só que interessante, tá? Quando a gente vai trabalhar com o tensor de tensões, ele é meio complexo. Eu não vou falar disso agora, tá? E aí, se chegou à conclusão que decompô-lo, né, em duas parcelas facilita muito a nossa vida. Quais são essas parcelas? A primeira delas é a tensão octaédrica, que para a gente aqui vai virar P, e, né, a tensão desvio, que se você calcular aqui o invariante, vai virar o Q. Então, eu não tenho interesse, por enquanto, como é que eu saio daqui para cá. Como é que eu saio daqui para cá. O que eu tenho interesse é que esses dois invariantes, eles estão diretamente relacionados com controle das deformações volumétricas, controle da ruptura, que é basicamente o que a gente quer. A gente quer saber deformação e ruptura, tá bom? Então, o motivo da gente escolher essas variáveis é exatamente esse, né? Só regressando, o que eu estou fazendo aqui é só o exercício de quais variáveis eu vou usar. Eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais disso com vocês, só que não hoje, tá bom? Aí, né, só superficialmente aqui, tem as fórmulas. Quem nunca viu isso na vida, não se preocupa, que toda vez que eu for usar, eu mostro as fórmulas, tá bom? Mais um comentário. Geralmente, quando a gente está trabalhando, a gente considera esse cara aqui, principalmente em problemas bidimensionais, a gente despreza esse cara aqui, tá? Como a maioria das coisas que a gente vai fazer aqui é bidimensional, então a gente vai desprezar esse cara, tá bom? O Márcio vai falar mais dele para vocês. E aí, então, a gente vai... É a seguinte coisa. Em termos de variáveis de tensão, a gente vai usar o que se chama de invariante de Cambridge, né, que é basicamente P, Q e θ, sendo que o θ, por enquanto, a gente joga fora. Maravilha. O que é isso? Depois a gente vê, tá? Não vou explicar isso para vocês agora, tá bom? Quem me cobra para eu explicar isso aqui depois, tá? Mas como eu vou dar essa aula toda novamente, então, muito provavelmente, a gente vai ver isso naturalmente. Mas se por um acaso eu não ministrar, vocês me avisam. Agora vamos falar de deformação, né? Deformação, essa figura aqui, é engraçado, né? Essa figura aqui, ela é complexa, né? Cheia de... Mas vocês lembram que eu fiz um negócio para vocês assim, ó? Que era... Aí eu colocava aqui, aí eu colocava aqui do lado aqui, né? O Y, e aqui o deslocamento na direção Y, e eu dizia que tinha uma reta aqui, né? E o que é deformação? Pessoal, deformação é a inclinação dessa reta, né? Então, deformação na direção Y é a derivada do deslocamento na direção Y em relação ao Y. Tá bom? Que é essa inclinação, pessoal. Essa inclinação é isso, tá? Por um motivo que eu desconheço, todos os livros chamam deslocamento de U
Desculpa, errei. Mas errei só... Não errei muito não, tá? É só a letra. Deslocamento de V. O X de U e o Z de W. Mas eu não quero aprofundar muito aqui não, tá bom? A gente vai ficar só com esse cara aqui por enquanto. A gente não está ainda em um D, então eu não preciso dessa figura, tá bom? Mas a gente vai precisar aqui de, né, desses conceitos futuramente. Vai ter uma aula só disso, tá? Não se preocupem, tá bom? A gente vai ter aqui, né? E as variáveis de deformação que a gente vai escolher são essas duas. Então, a gente vai ter aqui duas variáveis de deformação. A deformação volumétrica e a deformação desvio. Aí, fenomenologicamente, né? Essa deformação me diz a mudança no volume. Então, ó, eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Essa daqui me diz a mudança na forma. Tá bom? Aí não tem nada a ver com nada, mas eu vou mostrar. Isso é uma apresentação que o pessoal lá pediu para eu fazer. Finge que vocês não estão vendo o nome da empresa. Tá bom? Inclusive, eu acho que eu vou cortar isso depois. É melhor eu parar a apresentação. Só um pouquinho. Deixa eu parar a apresentação aqui. Depois eu corto isso. É só porque